Mas eu venho aqui falar com vocês sobre corrida de rua, a prescrição do treinamento, que é algo que eu tenho me aprofundado mais nos estudos nos últimos 7 anos, desde 2017 para cá. Eu corro desde 2013, 2015 eu fiz a primeira maratona, a primeira ultra, 12 horas, eu fiz 80 quilômetros. Aí 2016, começo o curso de Educação Física aqui, eu já dou aula no curso superior desde 2004, não aqui, né? E 2017 eu falei assim, agora está na hora de eu virar treinador de corrida. Então desde 2017 eu venho estudando. Mas em 2015, quando eu fui fazer a minha primeira ultra, sabe o que aconteceu, Arthur? Eu pensei assim, cara, como que alguém se prepara para correr 12 horas? Como que alguém faz para correr 100 quilômetros? Onde que tem? Qual livro que tem escrito isso? Não tem livro. Não tem. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, então uma área de estudos interessante é a ultramaratona. E aí o meu doutorado foi em cima disso. A performance numa ultramaratona e algumas outras áreas da fisiologia que não vou abordar aqui no caso. Mas a ultramaratona, ela chamou a minha atenção para isso, porque não existe conhecimento científico em relação à ultramaratona. Eu tenho um livro, por exemplo, que é só um livro que é em inglês. A gente não tem livro em português falando sobre ultramaratona. Aqui é só para treinadores de corrida. É só para quem quer realmente trabalhar com corrida de rua. Não é um curso, é mais do que isso. É uma comunidade, você vai trocar experiências, é uma plataforma de ensino. Toda semana tem aula ao vivo. A aula foi hoje, à tarde, é terça à noite e quarta à tarde. Então toda semana tem uma aula diferente. Começou tem 10 meses. Já são 60 mestres, Brasil inteiro, desde Boa Vista, em Roraima, passando pelo Centro-Oeste, Brasília, Nordeste, Rio Grande do Sul. Já tá muito legal, muito interessante, por isso que eu sei que quem está lá dentro, como o Miguel, vai voar. Então o que a gente vai falar hoje aqui? Vou ensinar vocês uma coisa que vocês não aprendem em lugar nenhum, não tem no livro, não é científico, mas que eu consegui desenvolver e que faz uma diferença danada quando a gente vai prescrever um treino de corrida. As zonas de treinamento e a prescrição do treinamento em si. Então o objetivo é eu apresentar para vocês o caminho que a gente percorre para prescrever o treinamento da corrida de rua. O que eu tenho que fazer? Chegou o meu aluno agora, o que eu vou fazer com ele agora? O que eu vou fazer para chegar no primeiro dia de treino dele? Qual o caminho que eu vou percorrer? Primeira coisa, a gente precisa fazer uma análise da performance. Isso serve não só para a corrida, serve para a sua área que você pensa em trabalhar. O que a gente tem hoje? Vocês têm aqui o professor Fred, né? O Fred é analista de dados, fez curso na CBF e tal, fora do Brasil. É um cara bacana demais para vocês entenderem isso, para vocês pegarem essa informação. Hoje a gente tem dados demais, né? Como eu falei, tem muitas métricas, muitas informações, YouTube, Instagram, a parte do marketing, do negócio. Então tem muita informação, a gente tem que saber captar essas informações e analisar esses dados. Com a corrida a mesma coisa, com a musculação vai ser a mesma coisa, treinamento a mesma coisa, né? Você tem que conseguir, a partir das informações que você tem, tomar uma decisão. E a sua decisão ela tem que ser o mais certa possível. Como que a gente faz na corrida? Normalmente, quando eu fiz faculdade, eu aprendi o seguinte, eu preciso fazer um teste de VO2 máximo, a partir disso eu coloco os percentuais, 60% do VO2 máximo, 65%, 70%, 75%, e eu faço as zonas de treino e consigo treinar a pessoa a partir do percentual do VO2 máximo. Eu faço, pô, beleza, só isso já me basta. Só que hoje eu percebo que faltou uma informação a mais, que faltava algo para eu identificar se 3 pessoas fazendo o mesmo teste têm o mesmo resultado, eu posso passar o mesmo treino para ela? Hoje eu entendo que não. Eu vou mostrar a vocês por quê. Então como que a gente faz uma análise de performance? Para analisar, você precisa realizar 2 testes. Um com a distância menor, que pode ser de 500 a 1.000 metros. É um teste de performance. Você só vai medir a performance do cara. Correu 500 metros. Quanto tempo ele correu 500 metros? Aí levou 3 minutos, 2 minutos. E um outro teste com uma distância maior.
pode ser de 1.600 metros. Aqui você usa o teste de VO2 máximo. 1.600 metros, 2.400, 3.000, 3.200, teste de 5 minutos para iniciantes, teste de 12 minutos. Tem 6 possibilidades. Lá no clube a gente fornece uma planilha que você faz isso tudo já quase que automático. Você tem 6 possibilidades de teste maior, além do teste de 5.000 metros, que também é um teste de performance. Você só mede a performance do cara. Você não mede VO2, você não se preocupa com outros detalhes. Você vai medir a performance pela performance. A partir do momento que eu tenho 2 testes, um menor e um maior, eu vou comparar a velocidade média dos dois. Ou melhor, comparar não. Eu vou calcular a diferença percentual entre os 2 testes. Então, ó, eu vou pegar a velocidade do teste maior, dividir pela velocidade do teste menor, multiplicar por 100. Vamos ver como que a gente faz isso aqui na prática. Fiz 3 testes. Um comigo e outros meus 2 filhos, Vitor, Miguel e Pietro. No teste de VO2 máximo, nós 3 fizemos o mesmíssimo resultado. Começamos e terminamos juntos, iguais. Photo finish, VAR, tudo igual. 2.000 metros. Ou seja, todos nós 3 temos o mesmo VO2 máximo, o mesmo consumo máximo de oxigênio. Em torno de 33 ml por quilo por minuto. Os 3 fizeram o teste com 8,9 km por hora. Se eu pego só o VO2 máximo, eu posso passar o mesmo treino para o Vitor, para o Miguel e para o Pietro. Porque são VO2 máximos iguais, então eles têm a mesma capacidade cardiorrespiratória, né? Mas aí vem um detalhe. Você aplicando um teste menor, por exemplo, apliquei o teste de 1.000 metros. O Vitor correu em 5 minutos e 55 segundos. O Miguel correu em 6 minutos e 5 segundos. E o Pietro correu os 1.000 metros em 6 minutos e 15 segundos. Quando a gente faz a análise da performance, qual o cálculo que eu faço? 8,9 dividido por 10,1. No caso do Vitor, deu 12% de diferença. É uma deficiência de resistência. Ou seja, o Vitor, ele é mais veloz do que resistente. Eu preciso treinar minha resistência. Porque eu sou veloz, mas a minha velocidade para um teste maior ficou muito longe. Então tem uma diferença, né, de 9 para 10, em torno de 12%. 8,9 para 10,1. Já o Miguel, divido 8,9 por 9,9. Apresentou uma diferença de 9,4%. No caso dele, ele está equilibrado. Até 9% de diferença é uma deficiência de velocidade. O atleta é mais resistente do que veloz. Ou seja, as duas velocidades estão muito próximas. Quase não vai ter diferença. Então, até 9%, você vai precisar trabalhar mais o que com ele? Velocidade. Olha como que é bom, né? De 9% a 11%, você tem um atleta equilibrado. O treinador pode direcionar o treinamento de acordo com o perfil e os objetivos do atleta. Se o objetivo dele for correr mais rápido uma prova de 5 km, então com esse atleta que está equilibrado, que não tem deficiência, eu posso fazer qualquer tipo de treino com ele. Agora, com esse daqui vai ser treino de velocidade. E esse daqui, acima de 11%, vai ter uma deficiência de resistência. O que eu vou precisar treinar com ele? Resistência. Pô, muito bem, isso aí. Então, o atleta com a deficiência de resistência, ele é mais veloz do que resistente. Então, com esse atleta aqui, eu vou treinar mais velocidade, porque ele precisa de velocidade. Com esse atleta aqui, eu vou treinar mais resistência, porque é o que ele precisa. Com esse daqui, eu posso fazer o que ele quiser. Eu tenho um atleta que ele é rápido, mas ele não gosta de treinos intervalados. Então, eu faço o que com ele? Mais treinos de resistência. Mesmo que a deficiência dele seja de velocidade, aliás, ele está equilibrado, né? Se a deficiência dele fosse de velocidade, seriam treinos intervalados, mais intensos. E aqui não, aqui já é deficiente de resistência. Aê! Quando você fala atleta aí, esse teste de performance, análise de performance serve para gente comum, é normal.
que está fora do peso, porque tem uma idade mais velho, então, enfim, né? Ou só para atleta. Ótimo, Ju, obrigado, porque aí você me lembra de uma coisa também. Esses testes, eles são para qualquer tipo de pessoa. Quanto maior a distância, mais bem condicionada a pessoa tem que estar. Quanto menor a distância, menos condicionada ela está. Então, por exemplo, você está falando da sua amiga. Eu tenho uma atleta de 60 anos. Ela é bem condicionada, corre 21 km, só que ela não é muito rápida. Então eu faço o teste com ela de 500 metros e de 1.600 metros. Por exemplo, como o exemplo que eu coloquei aqui, para mim, teste de 1.000 metros e 2.012 minutos. No clube, a gente só trabalha com atletas recreacionais. Eu não tenho treinadores de atletas de elite. Então o foco aqui, mesmo quando eu falar atleta, vocês pensem em atletas recreacionais, que são as pessoas do dia a dia, as pessoas comuns, né? Eu nunca trabalhei com atleta de elite, né? Só trabalho com pessoas normais do dia a dia, a senhora de 60 anos, um rapaz de 30 anos, que é igualzinho você, depois eu vou tirar uma foto e mandar para ele. Fala, campeão. Só perguntou, esse teste que você faz de 500 a 1.000, 1.600 a 5.000, são dias diferentes? Bacana. O ideal é que sejam feitos em 2 dias diferentes, com a diferença de, no mínimo, 48 horas entre eles. Esse é o ideal. Mas eu não faço assim. Eu faço o teste de 500 metros, descanso 30 minutos para ela zerar, tentar se recuperar, e depois eu faço o teste de 1.600 metros. Porque nem todo mundo gosta de fazer os testes. Então, fazer 2 testes em 2 dias diferentes, se você pensar que ela, no meu caso, né? Essa atleta faz 3 vezes por semana. Se fizer 2 testes, mesmo aqui, por exemplo, ela correu 500 metros, depois ela vai fazer o resto do treino dela. Mas é melhor você fazer, melhor não posso falar que é melhor. Uma possibilidade é você fazer os 2 testes no mesmo dia, digamos que ela vai sofrer menos. Mas repito, o ideal, o correto, seria fazer em 2 dias diferentes. O mais correto é você ter o seu padrão de testes e poder aplicar em todos os seus atletas. Então, por exemplo, você começou a treinar comigo. Eu fiz o teste de 1.000 e 3.000. A Abner começou a treinar, fiz o teste de 1.000 e 3.000. Com você eu fiz em 2 dias separados, com ele eu fiz no mesmo dia. Então com ele eu tenho que manter esse padrão de fazer os 2 testes no mesmo dia. Com você, por algum motivo, fez em 2 dias diferentes. Então eu tenho que manter o padrão com você. Se você mantiver esse padrão, de preferência, manter o padrão no mesmo dia da semana. Por exemplo, essa minha atleta de 60 anos, os testes dela são sempre terça-feira de manhã na UF. Porque ela fez o primeiro teste dela lá. Então ela já sabe qual é o percurso, ela já sabe, já conhece o percurso, já conhece as distâncias, onde começa, onde termina, então ela pode dosar melhor esse esforço, né? Então quanto mais específico, mais padronizado for o seu teste, vai ser mais adequado assim para você, né? Fala, Ian. Você meio que respondeu já o que eu ia perguntar. Assim, o treinamento que você passa é totalmente dependente desse teste, se é regular mesmo, toda semana tem que passar. Sim, ótimo, cara. Esse teste eu faço de 8 em 8 semanas. Por que de 8 em 8 semanas? Porque o condicionamento vai ter uma melhora em torno de 8 semanas. Não tem necessidade de fazer toda semana, porque ela não vai melhorar toda semana. Ela não melhora todo dia. Ela vai melhorar com o somatório dos treinos. Então, a cada 8 semanas, eu refaço esses testes. Por exemplo, se eu montar um macrociclo de 24 semanas, serão 3 testes. Se eu fizer um macrociclo de 12 semanas, vão ser 1 teste ou 2. Um ali no começo, na semana 2, outro na semana 10, de repente. Né? São 12 semanas, então fiz a primeira, faço as zonas de treinamento com ela. Lá na 10ª semana, eu refaço o teste para ajustar o treinamento. Quando a gente leva, por exemplo, a musculação, você não trabalha dessa forma. Porque na musculação, você pode ajustar todo dia. Todo dia você pode fazer, você não precisa fazer um teste, né? Pelo próprio número de repetições, você vai ajustando a carga da pessoa. Na corrida, não. Na corrida, você vai ajustando, pelo treino também, mas é mais interessante fazer um teste para você conseguir medir o VO2 máximo dessa pessoa e elaborar as zonas de treinamento dela. E aí eu faço em torno de 8 semanas.
Como eu falei, isso daqui vocês não tem livro não, tá? Isso aqui, se vocês procurarem, vocês não vão achar nada disso aqui não. Não tem artigo científico. O que eu estou falando é da prática, do dia a dia. Fazer essa análise de performance com 2 testes, vocês não vão achar em lugar nenhum não. Pode procurar. Quiser fazer TCC, me chama que eu vou ajudar a orientar, né? Que eu puder fazer, porque isso me interessa. Mas hoje não tem nada científico não. E aqui também eu escolhi 10% de diferença, que eu sabia que era uma diferença interessante de análise de performance. Então, de 9% a 11% você fica equilibrado, 10% velocidade, acima de 11% resistência. Então aqui, né, como eu falei, ó, 3 pessoas, um teste, um resultado. Eles não podem ter o mesmo treino. Essas 3 pessoas não são iguais. Elas tiveram o mesmo VO2 máximo, mas elas não são iguais. Então, o que acontecia então? Eu passava o mesmo treino para essas 3 pessoas. E aí cada um tinha um resultado diferente. Um melhorava, o outro não melhorava. A gente a gente atira no escuro. Eu faço qualquer treino, alguma coisa ele vai melhorar. Esse é um problema que a gente tem na educação física. Vamos falar, da corrida, por exemplo, tem treinador que é ruim. Tem treinador que é ruim. Mas mesmo o treinador ruim, qualquer treino que ele faça funciona. Qualquer treino também não, né? Porque outro dia passaram um amigo me enviou um treino, Arthur, e falou assim, professor, olha aí meu treino. Eu olhei e falei assim, rapaz, eu não entendi não, o que esse cara quer? Joguei pro grupo lá do WhatsApp, 250 treinadores que tem lá, no grupo aberto. A galera olhou e falou assim, rapaz, nunca apliquei esse treino. 2 semanas depois o cara estava machucado. O atleta que me mandou esse treino estava com o joelho estourado e tal. Então, ou seja, qualquer treino também acaba sendo ruim, né? Mas o que eu quero dizer? Que às vezes profissionais que são ruins, que não se dedicam muito ao estudo, eles também conseguem proporcionar alguma melhora, algum benefício para os seus atletas, para os seus clientes, para os seus alunos. Então, quando eu fazia esse treino, os meus alunos também melhoravam. Só que eu precisava saber o que ele precisava treinar. Então, por exemplo, teste dos 1000 metros. Eu tenho 3 pessoas, o mesmo teste, 3 resultados diferentes. Quando eu caso as informações, eu tenho aqui a distribuição da intensidade do treinamento. O Vitor vai treinar mais resistência. O Miguel vai fazer o que ele quiser, o que o treinador quiser. O Pietro vai treinar mais velocidade. Então são 3 pessoas com 3 treinos diferentes. Eu vou parar de dar chute, de dar tiro no escuro. Eu sei exatamente qual é a necessidade de cada um dos meus clientes, dos meus atletas, a partir dessa análise de performance. Então, olha só, se eu tenho a deficiência de resistência, a distribuição da intensidade que eu vou utilizar com o meu atleta é piramidal. Ou seja, treinos na zona 2. O que é zona 2 e zona 3? Sabia que vocês iam perguntar, então já trouxe antes, entendeu, Laura? O que é o piramidal? Eu trabalho com 3 zonas de treinamento. Você pode trabalhar com 5 zonas, tem aplicativo que trabalha com 7 zonas, que é mais o pessoal do ciclismo. Trabalho com 3 zonas de treinamento. A zona 1, ela vai até 80% do VO2 máximo. Então, tudo que está aqui em verde é a zona 1, de 55% até 80%. Fisiologicamente, o limite da zona 1 é o limiar 1, ou limiar ventilatório 1, que fica em 2 milimols. A zona 2, ela vai de 80% a 87%. Só que a gente não gosta muito de 87%, né? Eu prefiro 90%. Então eu coloco de 80% a 90%. Fica mais fácil da gente trabalhar, né? Em visualizar e entender essa diferença. Tanto o Z1 quanto o Z2, eu estou utilizando metabolismo aeróbio. Essa linha azul é a linha do lactato. Mesmo em repouso agora, vocês estão produzindo lactato. O lactato não tem problema nenhum, ele é extremamente positivo para o nosso corpo, gera muita energia. É uma reserva de energia que a gente tem para o nosso corpo. E esse limiar, na zona 1, ele se mantém constante. Você não tem aumento da produção do lactato na zona 1, 80%. A zona 2 ainda é metabolismo aeróbio, mas é um aeróbio meio misto, em que você já tem um aumento do limiar da produção de lactato, mas mesmo aqui você ainda consegue correr por muito tempo. Por exemplo,
você vai correr na zona 2, a distância é de 10 km. Se você fizer o máximo que você... Eu quero fazer o meu melhor 10 km na vida. Você vai correr aqui dentro da zona 2. Vai correr e vai correr e ficar cansado. Quero fazer o melhor 15 km da minha vida. Vou fazer o máximo, o mais rápido possível. Você vai ficar aqui dentro da zona 2. Eu quero fazer maratona, 42 km. Aí você faz na zona 1. O seu limite, o teto da zona 1, o limite da zona 1 é 80% do VO2 máximo ou a velocidade da maratona. Ah, Vitor, mas e o queniano? O queniano é outro ser, é extraterrestre, né? Ele não é humano. Então, ou seja, a fisiologia para ele vai ser diferente, né? Claro que não, né? Ele é ser humano como a gente. A diferença é que o meu 80% vai ser a 10 km por hora. O 80% do queniano vai ser a 21 km por hora, certo? Mas ele também corre nesse limite. O queniano ele não corre maratona anaeróbio. A fisiologia é a mesma para ele. A diferença é que ele tem uma capacidade maior. Ele tem um consumo máximo de oxigênio maior, tem uma economia de corrida melhor, ele tem um limiar de lactato mais para cá, né? Mas, digamos, o meu limiar é 80%. O limiar 2 dele aqui, o 4 milimols, fica em torno de 87%, 90%. Então, essa velocidade, ela para o queniano, para mim vai ser a 12 km por hora. O limiar 2 dele vai ser a 25 km por hora. É algo que o cara vai fazer muito mais rápido do que a gente faz. Mas a fisiologia é a mesma para ele. Antes de botar as perguntas, tem um outro detalhe, né? Gasto calórico. O queniano correu 42 km. Eu corri 42 km. Ele fez em 2 horas e 20 minutos. Eu fiz em 6 horas. Quem que gastou mais caloria? O gasto calórico é o mesmo. Para eu correr 6 horas, 42 km em 6 horas, ou para o queniano correr 42 km em 2 horas, o gasto calórico é o mesmo. Talvez o dele seja 100 calorias a mais do que o meu. É que eu não trouxe aqui para a gente fazer matemática, né? Mas tenho essa noção de que qual é a diferença. Ele vai correr 2 horas, 42 km a 21 km por hora. Eu vou correr 42 km a 7 km por hora. Então eu vou fazer ele em 6 horas, vou muito mais lento, mas o gasto calórico é muito parecido, né? Fala, campeão. Curta distância mesmo se aplica na mesma situação? Assim, 5 km para o cara que faz menos tempo, o cara que faz mais tempo vai gastar o mesmo gasto calórico? É, sim. Porque o gasto calórico é pelo tempo, é pela distância. Então, eu, você, o queniano, corremos 5 km, o gasto calórico vai ser o mesmo. O meu, o seu, não é pela intensidade. Um correu 5 km a 20 km por hora. Fez lá 3 minutos por quilômetro, 15 minutos. Ele correu 15 minutos a 20 km por hora. Eu corri em 25 minutos, 12 km por hora. O mesmo gasto calórico, porque é pela distância. A intensidade interfere porque eu vou gastar mais tempo com a intensidade menor. Ele vai levar menos tempo com a intensidade menor. Então isso vai se equilibrar. Depois tem um vídeo no canal Corrida à Consciência. E você que está aí, Arthur, está gravando a câmera, depois vou colocar no YouTube essa gravação, inscreva-se no canal, cara. Deixa o like. Se eu não falar, o cara esquece, Lucas. Entendeu? Então a gente tem que falar para poder ter os inscritos lá, chegando em mil inscritos no Mestre da Corrida e 2.000 inscritos já no Corrida à Consciência, né? Fala, campeão. Sobre, acho que até você depois respondeu. Como que eu vou saber que eu estou na Z1 ou na Z2 é de acordo com a quilometragem minha? Isso. Durante a corrida? Isso. Eu vou saber qual a zona de treinamento que eu estou a partir do percentual do VO2 máximo. Tem algum aplicativo ou relógio que marca para a gente sempre saber? Rapaz, bacana. Aí, ó. Tem. Mas só que a gente não tem muita fidedignidade, precisão. Eu fiz um vídeo no YouTube que eu comparei 3 testes no mesmo dia. Eu fiz o teste do relógio, 5 minutos deitado, o teste na pista, 2.400 metros,
e o teste com o analisador de gases, que é o padrão ouro. No mesmo dia, fiz um, fiz outro, fiz o outro. O resultado foi o mesmo, cara. O do relógio deu 55,5, o analisador de gases deu 55,8 e o outro deu 56. Uma diferença de meio ponto, 0,5. Então, ou seja, não tem diferença nenhuma. Mas eu não vou garantir para você que todos os relógios tenham essa mesma precisão. E por conta disso é que eu prefiro que a pessoa faça o teste na rua. A minha assessoria é online. Às vezes a pessoa não tem o relógio. Então, você fazer um teste na rua, qualquer pessoa pode realizar. E todos esses testes, 5 minutos, todos esses testes aqui, ó, 5 minutos, 12, 1.600 de caminhada, 1.600 de corrida, 2.400, tal, foram validados com o analisador de gases. Então, eu tenho uma certa fidedignidade, né, para eles. Quando eu tenho o VO2 máximo, aí eu já tenho quais são as zonas de treinamento dele. Até 80%, zona 1, de 80% a 90%. Zona 2, acima de 90%, a zona 3. O que eu faço em cada uma dessas intensidades? 60%, 50%, 55% é caminhada. Vai ser o aquecimento. 65%, um aquecimento ou a recuperação ativa. Quando você faz treino intervalado, né, a recuperação vai ser um trote leve. Você vai fazer aqui, 65% do VO2 máximo. 70%, também a recuperação ativa, mas também pode fazer treinos contínuos, treinos intercalados, né, fartlek, jogo de velocidade. Aqui na zona 2 já começam os treinos de jogos de velocidade, né, é o famoso corre 1 km mais rápido, 1 km mais lento. 1 km mais rápido, 1 km mais lento. Você vai alternando a velocidade de acordo com a distância, né? Isso que é o fartlek. Treino de ritmo, que seria o ritmo da prova. Então você vai correr 10 km a 12 km por hora. Então esse treino de ritmo, você vai fazer, por exemplo, 6 km no ritmo que você quer fazer a prova. Você já vai chegando próximo do que você vai realizar no dia da prova, né? E o HIIT, que são os treinos intervalados de alta intensidade. HIIT curto, até 1 minuto de duração. HIIT médio, de 1 minuto a 3 minutos. E o HIIT longo, são acima de 3 minutos, estímulos acima de 3 minutos. E aqui eu já tenho ó, o ritmo e a velocidade, a partir do cálculo do VO2 máximo. Por exemplo, aqui eu já tenho ó, o gasto calórico para cada minuto em cada uma das intensidades. Essa planilha que você criou? Fui eu que criei. Só tem quem está dentro do clube. Só isso daqui custa R$1.000. Se vocês quiserem a planilha, pede emprestado para o Miguel. Mas eu espero que ele não passe não, porque ele está pagando caro para estar lá. E essa planilha aqui são alguns anos, 7 anos de trabalho para chegar nessa brincadeira. Mas só que não adianta ter a planilha se você não tem um conhecimento, entendeu? Por isso que eu caso as duas coisas. É a venda casada. Se você quiser a planilha, você entra para o clube que eu ensino tudo isso que a gente está conversando aqui e muito mais, né? Então, o Z1 até 80%. O Z2, 80% a 90%. E o Z3 é o anaeróbio, onde você já tem o aumento da produção do lactato maior do que a remoção. Eu esqueci disso, né? Aqui a gente tem produção e remoção, e ele se mantém estável. Quando você começa a usar o metabolismo anaeróbio, você vai ter maior produção do que remoção. Agora em repouso está todo mundo igual, está produzindo e removendo ao mesmo tempo. Não existe lactato zero, certo? Você vê que a linha aqui ó, não tem lactato zero, ele está sempre sendo produzido e removido. Mas depois que você passa aqui dos 90% do VO2 máximo, começa a utilizar o sistema anaeróbio, aí você tem a maior produção do que remoção do lactato. Por que isso é importante? A gente delimitar, Lucas, as zonas de treinamento. Porque se eu sei qual é a deficiência do meu atleta, eu direciono o treinamento para aquilo que ele precisa. Então, por exemplo, treinamento em zona 2. Vai ser um treino mais piramidal. Ele vai fazer 80% do volume dele na zona 1, 15% a 20% na zona 2 e 0% a 5% na zona 3. Ele não precisa de resistência? Né? O Vitor não precisa de resistência? Então, para que eu vou dar treino de tiro com ele intervalado? Não faz sentido.
se o treino é para velocidade, se o intervalado é para melhorar a velocidade e ele precisa de resistência, para que eu vou dar tiro com ele? Certo? Vai fazer treino aqui na Z2. Treinos de 10 minutos, 15 minutos, mais rápidos assim, né? Treinos que vai melhorar o limiar dele. Já o outro lá, o Pietro, precisa de treino polarizado, uma distribuição polarizada. 75% a 80% do volume na zona 1, 0 a 5% na Z2, 15 a 20% na Z3, porque precisa melhorar a velocidade. Então, o que eu vou fazer com ele? Mais treinos de velocidade. O keniano faz a mesma coisa, certo? É o 80-20. 80% na zona 1, 20% acima da zona 1. Se for piramidal, vai treinar mais zona 2. Se for polarizado, vai treinar mais zona 3. O keniano também treina assim, certo? Aí sim tem algumas referências que já mostram isso, esse 80-20. O keniano, ele também treina 80% da semana fácil, o leve. Por quê? Porque a adaptação que ele precisa está aqui. O cara que corre 5 km rápido, elite, né? Treina aqui 80% do volume. O keniano vai fazer 150 km na semana. Não, vamos tirar o keniano, vamos trazer pra gente, né? Eu tenho um atleta que ele faz 40 km na semana. 80% na zona 1. Ou seja, 32 km dele são na zona 1. Os outros 8 km vão ser lá na Z2 ou na Z3, de acordo com a necessidade dele. Certo? Se ele estiver próximo ali dos 11, 12%, de repente eu boto 5% aqui na Z2, para fazer um treino mais ou menos equilibrado. Então, ou seja, a partir do momento que você faz os dois testes, você consegue acertar muito mais o treino da pessoa. Você vai entender qual é a necessidade dele. E isso é uma coisa que vocês não fazem ideia de como que é importante. Cada zona de treino, ela tem um objetivo. Então, quando eu faço treinos na zona 1, intensidade até 80% do VO2 máximo, o meu objetivo é melhorar a endurance, a minha capacidade de permanecer em movimento por muito tempo. Quando eu faço resistência aeróbia, quando eu faço treinos na zona 2, 80% a 90% do VO2 máximo. Meu objetivo é melhorar o limiar, melhorar a minha capacidade aeróbia. Quando eu faço os treinos acima dos 90%, de 90% a 100%, eu vou melhorar o meu VO2 máximo, meu consumo máximo de oxigênio. Treinos na Z3, vou melhorar minha potência aeróbia. E quando eu faço acima dos 100% do VO2 máximo, eu melhoro a minha velocidade. Seria a zona 4, seria o domínio 4. A gente faz só a Z3, né? Que seria o Z3 até 100 e o Z4 acima do 100. Seria domínio moderado, intenso, severo e extremo. Mas pode ir acima do 100%? Pode, porque como é velocidade, como a gente trabalha com velocidade, o 100% vai ser 9 km por hora. Mas eu posso correr a 10 km por hora, eu posso correr a 11 km por hora, só que eu vou correr pouquinho. Né? Aqui eu consigo correr 2.000 metros. Se eu quiser correr a 11 km por hora, se eu quiser correr a 15 km por hora, eu vou correr 100 metros, 200 metros. Por isso que existe o 100, acima do 100% do VO2 máximo, né, que você vai além do 100%. O 100% aqui seria o 9, então acima disso seria uma distância assim um pouco menor. Essa tabela aqui, para a gente encerrar, acredito que seja o resumo do que vocês precisam para entender a prescrição do treinamento para corrida de rua. 3 zonas, 1, 2 e 3, percentual de intensidade, até 80%, 80, 90, 90, 100. O que eu melhoro em cada uma dessas zonas? A resistência aeróbia, capacidade aeróbia, potência aeróbia. Quando a gente fala em VO2 máximo, a gente pensa muito em corridas de longas distâncias. Mas para você melhorar o seu VO2 máximo, você tem que fazer treinos de velocidade. Você tem que fazer treinos intensos. Por isso que você vai melhorar a sua potência aeróbia. Os tipos de treino que você realiza em cada uma dessas zonas. Percepção de esforço. Fala assim, Vitor, eu não tenho relógio. Como que eu vou controlar esse camarada? Treina a percepção de esforço dele. De 1 a 4, zona 1, 5, 6 e 7, zona 2, 8, 9 e 10, zona 3. E aqui você tem os descritores para essas intensidades, para essa percepção de intensidade.
limite da zona 1 é o limiar 1 ou a velocidade da maratona. Vitor, mas eu não tenho laboratório, não sei qual é o limiar 1 dele. Tem que fazer análise de lactato. E ele também nunca correu uma maratona. Então você fica com 80%, sabendo que não é o mesmo para todo mundo. Isso aqui é um detalhe matemático. Para mim pode ser 75%. Para o queniano, para alguém bem treinado, vai ser 85%, esse limite da zona 1. Mas você sabe que é nessa velocidade, nesse limite da zona 1, próximo aos 80%, que a pessoa vai correr a maratona. E aqui embaixo a velocidade dos 5.000 metros, né? Ou limiar 2.